especial com um amigo especial também. Fizemos faculdade juntos e ele se tornou um grande psiquiatra, né, o Dr. Taylor, e recentemente nos encontramos aí num congresso de neuropsicologia, de neurocirurgia, e estava lá o Dr. Taylor falando um assunto extraordinário para se tratar ansiedade e depressão, e baseado em cima desse assunto que a gente está trazendo ele aqui hoje para falar os tratamentos aí inovadores de ansiedade e depressão que vem revolucionando aí a psiquiatria nos últimos 50 anos aí. Então, vou já me apresentar rapidamente, apresentar aí o Dr. Taylor, ele vai se apresentar, mas quero deixar para vocês aí seguirem a WNC Anestesia, né? WNC Anestesia Oficial, aonde nós sempre falamos sobre assuntos e reunimos aqui com psicólogos, psiquiatras, para falar sobre esse assunto tão importante nos dias de hoje, que é transtorno de humor. Então, como prevenir, como tratar, e trouxemos hoje aqui o Dr. Taylor para conversar um pouquinho com a gente. E vocês vão estar abertos também para fazer perguntas, tá? E para tirar as dúvidas. Hoje vai ser um bate-papo entre um médico anestesista, eu sou Wanderson de Carvalho, da WMC+, clínicas de tratamento também na área de depressão e ansiedade. Então, Dr. Taylor, eu vou pedir para que você se apresente, né? Nada melhor do que você se apresentar, e gostaria aí que você falasse quando que você começou a fazer psiquiatria, aonde você trabalha hoje e aonde você atua aí na parte de pós-graduação para a área de psiquiatria, pesquisa. Vamos deixar aí você falar um pouquinho. E todos aí podem deixar perguntas que nós vamos responder aí, tá bom? Para vocês. Boa noite, Dr. Taylor. Pode se apresentar. Boa noite, meu amigo. Realmente, agora está sendo novamente uma grata surpresa, está com, não uma surpresa, né, posto que havíamos marcado, mas muito grato de estar aqui com você. Grata surpresa foi chegar naquele evento lá, e eu fui convidado como palestrante, né? E cheguei lá e estava você palestrando, né? Tinha mais de 20 anos que a gente não se via, e enfim, foi muito legal. Meu nome é Taylor Reis, eu sou psiquiatra. Eu tenho uma história um pouco diferente na psiquiatria, porque eu só fiz medicina para ser psiquiatra, não foi alguma coisa que eu me encontrei durante a faculdade. Eu já tinha esse objetivo, fui fazer medicina para ser psiquiatra, né? Terminando a psiquiatria, a gente vai fazer a residência, aquela coisa. Atualmente, eu trabalho aqui em Niterói, faço consultório, né? Trabalho na rede pública também do município, onde eu faço um atendimento um pouco mais voltado para psicogeriatria, para atendimento de idosos com demência e tudo. Foi o tema na época do meu mestrado. Sou professor na pós-graduação de psiquiatria da UF. Enfim, e outras coisinhas, né? Fellow da Universidade, da Associação Americana de Psiquiatria, mas eu acho que o que me define mesmo é a psiquiatria em si, não os títulos, não essas outras coisas. É a clínica, é o dia a dia, é estar ali de frente para o paciente, exercendo essa profissão que me encanta tanto, mesmo depois de 25 anos, continua me encantando diariamente. Não, perfeito, Dr. Taylor.
Um prazer grande aí estar com você hoje e vamos aí falar sobre assuntos aí de grande importância para a sociedade, né? Principalmente a sociedade aqui brasileira, é sobre essa, vamos dizer assim, essa epidemia, né? Vamos dizer quase uma pandemia de transtornos de humor que vem ocorrendo agora. Como você vem aí olhando tudo isso que vem acontecendo, tanto com a ansiedade quanto a depressão, no seu dia a dia? Wanderson, tanto a depressão quanto a ansiedade sempre tiveram um índice muito alto na população, né? São números muito elevados. As pessoas se surpreendem muito. É interessante que eu vivo isso com muita frequência no consultório, né? Onde pacientes se encontram, se conhecem ali, ou já se conheciam e se encontram ali, ficam surpresos com o fato do outro estar ali tratando. Mas a verdade é que a depressão e a ansiedade são doenças extremamente prevalentes na sociedade. Doenças, hoje, eu acho que de uma forma muito mais interessante, a gente tem um cuidado maior, né? Muito maior do que isso. Antigamente era visto de uma maneira mais negativa, tanto a própria doença quanto o tratamento, né? Havia um preconceito muito grande com a psiquiatria, o que se justifica, eu sempre falo isso, meus colegas psiquiatras às vezes ficam bravos comigo, mas eu acho que esse preconceito, de certa forma, se justificou por muitos anos, não mais. A psiquiatria talvez tenha sido a área da medicina que entrou na modernidade num momento mais tardio, né? Enquanto outras áreas da medicina já tinham exames, já tinham tratamentos, os clínicos, os médicos, os especialistas, de um modo geral, já tinham um arsenal terapêutico, um arsenal para diagnóstico. A psiquiatria, pode-se dizer que até os anos 50 ela engatinhava, né? E ali, por volta dos anos 50, teve um boom dos medicamentos, que basicamente são os medicamentos que nós usamos até hoje. Tivemos evolução em relação à qualidade do medicamento, mas não em relação a tipos de tratamento muito diferentes, né? A gente vai falar um pouco sobre a acetamina, que foi uma coisa até que mudou um pouco isso nos últimos anos, né? Uma coisa realmente nova e que apareceu para ajudar de uma maneira muito importante. Porque, basicamente, os antidepressivos que nós temos hoje são os antidepressivos que se usam já há muitos anos, só que mais limpos. A gente costuma dizer que eles são mais limpos, causam menos efeitos colaterais, são muito mais seguros. Hoje a psiquiatria pode oferecer uma segurança no tratamento, uma eficácia no tratamento muito interessante. Ainda somos a área da medicina que eu digo que nós somos os clínicos dos clínicos, né? Porque mesmo na clínica médica, que seria a espinha dorsal da medicina, né? O clínico ele tem várias opções diagnósticas, né? Ele tem marcadores biológicos que ele pode usar, ele pode pedir uma ressonância, um raio-x, um exame de sangue. E na psiquiatria, nesse ponto, a gente não mudou muito. Nós somos uma área onde o diagnóstico ele é feito de maneira absolutamente clínica. Assim, a gente ocasionalmente vê nas redes sociais algumas pessoas falando que pedem não sei o quê, pedem não sei o que lá e pedem 10 milhões de exames, mas na verdade o diagnóstico é clínico, o diagnóstico é feito basicamente pela fenomenologia do processo, daquilo que o paciente está dizendo, né? Nós usamos esses marcadores biológicos, como ressonância magnética, exames de sangue, muito mais para excluir outras possibilidades
né, quando estamos numa dúvida para um diagnóstico diferencial, do que realmente para incluir e fechar um diagnóstico dentro da psiquiatria. Eu costumo dizer para os pacientes que não tem como mensurar a depressão e a ansiedade deles, né? Eu não vou ver ali se tem um desvio para a esquerda no hemograma, tem muito leucócito e aquilo tudo, muito. E na psiquiatria a gente tem que ir pelo que o paciente relata, pelo que o paciente traz para a gente, né? Então, sob esse ponto de vista, é uma área ainda absolutamente clínica e o que me atrai muito, o que eu acho muito interessante, assim. Não, perfeito. Então, assim, vamos aproveitar aí que nós estamos na frente de um professor de pós-graduação, né? A área dos transtornos de humor, eu como anestesiologista, hoje me interessa muito porque envolve um anestésico hoje para tratar a depressão. Mas antes de falar desse anestésico, queria até que você falasse um pouquinho rapidamente para que as pessoas que estão aqui possam entender vamos dizer assim, essa evolução do tratamento dentro e os segredos que existem hoje para se fazer um tratamento de ansiedade e depressão de qualidade, de nível de excelência, né? No passado, e acabou sendo um tratamento assim para depressão, ansiedade grave, né? Refratária, né? De alguns pacientes, era eletroconvulsoterapia, né? E na época bem antiga, é um tratamento muito antigo e que atualmente, para muitos psiquiatras, é considerado de primeira linha para tratar esses pacientes que não respondem a tratamentos convencionais com medicamentos tradicionais da área da psiquiatria, né? E também a psicoterapia associado aí com o tratamento aí junto com o psiquiatra. A psicoterapia mais o tratamento medicamentoso. Então, nós temos aí ainda, em primeira mão ainda, a eletroconvulsoterapia. Mas a gente sabe que existem alguns efeitos colaterais também. Também a complexidade que existe aí com a eletroconvulsoterapia, que também envolve nós, anestesistas, né? Precisamos anestesiar esses pacientes para que eles não possam, né, tomar choque, né, sentir o choque da eletroconvulsoterapia. Fala um pouquinho rapidamente para a gente sobre esse tratamento ainda de primeira linha, para a gente poder entrar nos tratamentos inovadores, aí nos segredos da psiquiatria que existe hoje para tratar o paciente com depressão refratária e ansiedade grave. A eletroconvulsoterapia faz parte de um tratamento não medicamentoso, né, não farmacológico, que já acompanha a psiquiatria há muitos anos. A eletroconvulsoterapia passou por grandes problemas, né, desde o princípio, né? Na verdade, de uma maneira meio grosseira, eles perceberam que determinados pacientes fazendo convulsão melhoravam o seu estado de humor, ou no caso, por exemplo, de pacientes psicóticos, melhoravam os sintomas delirantes, os sintomas alucinatórios e tal. Durante algum tempo, eles até estimulavam essa convulsão, porque o que melhora não é exatamente a passagem da corrente elétrica, mas é a própria convulsão, o que é esquisito da gente pensar. Mas eles estimulavam essa convulsão, por exemplo, fazendo hipoglicemia, antes para o paciente fazer uma convulsão por hipoglicemia, eles faziam um choque com cardiazol, que eram medicamentos, eram procedimentos extremamente perigosos, que colocavam de fato até em perigo a vida do paciente, né? Outra coisa é que quando surgiram os primeiros aparelhos de eletroconvulsoterapia, e onde eu fiz residência, era um hospital muito antigo, tinha um aparelho lá bem antigo,
E ele tinha um sistema elétrico, mas tinha um sistema também que você podia rodar uma manivela caso faltasse energia e tal. Então era muito difícil você quantificar, você qualificar aquela onda elétrica que entrava no cérebro do paciente. Bem, com a evolução chegaram novos aparelhos. Hoje nós temos aparelhos aí que são muito interessantes. Nessa época não se usava, não tinha a presença do anestesista, né? Esse era um problema enorme em relação à eletroconvulsoterapia, né? A ausência de um anestesiologista. O segundo problema enorme em relação à eletroconvulsoterapia foi porque muito tempo ela foi usada, na verdade, como uma terapia de castigo, né? Se o paciente não se comportasse, ou mesmo durante alguns regimes políticos, eles faziam a eletroconvulsoterapia em algumas pessoas como forma de tortura. Hoje a eletroconvulsoterapia é feita de uma maneira muito humanizada, continua sendo o padrão ouro pela própria Organização Mundial de Saúde para tratamento de depressão refratária, depressão com risco iminente de suicídio, mas ainda carrega com ela assim, um peso muito grande por todo esse histórico que aconteceu, né? Eu tenho algumas histórias de pacientes muito graves e que chegou um momento, eu falei, cara, a gente vai ter que fazer a eletroconvulso, sobrou a eletroconvulsoterapia para a gente tentar, e aí, passado 1, 2 semanas, a gente programando a eletroconvulsoterapia, eles começaram a melhorar, e eu brincando, eu falei assim, o que o medo não faz, né? O medo de fazer a eletroconvulsoterapia era tão grande que o cara melhorou. É lógico que esse não era o fator principal, mas assim é uma coisa que ainda causa muito receio. É muito seguro, é feito de forma muito segura. Uma das questões que existem até em concurso para psiquiatria sobre indicação, por exemplo, de eletroconvulsoterapia, é a primeira indicação, por exemplo, em mulher grávida com depressão grave, né? Ou mulher grávida com depressão psicótica, porque é seguro para a mulher, é seguro para o bebê, é muito eficiente, normalmente é melhor, é muito rápida. A questão da eletroconvulsoterapia que permanece uma questão importante em relação a ela, que é o alto nível de efeito colateral, né? Isso. Alguns pacientes têm uma perda de determinados trechos da memória, uma perda às vezes importante. Alguns pacientes não recuperam. Eu já conheci pacientes assim que não recuperaram parte da memória. E isso é uma coisa desagradável, né? Porque na verdade, a memória é o que nós somos, né? É o que a gente viveu no passado, é o que transformou no que o Taylor é hoje, o Wanderson é hoje, né? E às vezes você perder alguns trechos dessa memória realmente é muito complicado. E com o advento, daí falando, com o advento da cetamina, ou ketamina, cada um fala de um jeito, escreve de um jeito, com K, com C, mas o tratamento é basicamente o mesmo. Isso se tornou muito mais tranquilo. A cetamina não tem uma amplitude de resposta como a eletroconvulsoterapia, mas tem uma ótima resposta e o índice de efeitos colaterais é baixíssimo. Não sei sua experiência, Wanderson, mas para a gente lá, assim, é muito tranquilo. Para alguns pacientes é um pouco desagradável no momento, né? Porque eles vivem determinadas situações psicológicas no momento que são desagradáveis, que aí a gente humaniza também, fazendo um pouquinho de propofol, como você bem me ensinou, né? Mas foi, eu acho que um recurso terapêutico extremamente importante para esses pacientes que não respondem bem à medicação. Eu queria fazer uma parte, Wanderson, desculpa estar falando muito, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. Os protocolos, eu tenho pensado muito sobre isso nos últimos tempos, né? A questão dos protocolos médicos, né? De certa forma, como eles são importantes
mas como muitas vezes, se usados de forma exagerada, eles nos amarram, né? E nos fecham num mundozinho que eu vou chamar de acadêmico, em que a gente fica paralisado e nega ao paciente, muitas vezes, a oportunidade de ter melhoras, né? Eu sempre falo, quando um paciente melhora em 100, cara, já é uma vitória que você tem, é uma vida que você, né, traz a normalidade, que você leva aquela pessoa o gosto, o prazer, o conforto novamente de estar vivo, né? A depressão é uma doença que judia muito da pessoa, né? Eu digo que a depressão é uma doença covarde, porque todo dia você meio que melhora no fim da noite, no outro dia começa tudo de novo, assim. Ela meio que vai renovando a sua esperança e batendo em você com o retorno dos sintomas. E a ketamina, eu acho que trouxe uma resposta para muitos daqueles pacientes que não respondiam à medicação. Porque você seguia os protocolos, você fazia o primeiro antidepressivo, mudava para outro, da mesma classe, depois ia para outra classe. Quando você via, você já estava lá embaixo, né, naquele protocolo, e você não conseguia uma boa resposta do paciente. E aí, muitas vezes, você faz a ketamina e esse paciente, de fato, desabrocha e melhora. Hoje, em relação ao protocolo da ketamina, já tem uma coisa, por exemplo, que eu estou talvez fazendo um pouco além, né? Eu já não guardo mais a ketamina apenas para os pacientes graves com ideação suicida e que não responderam bem ao tratamento medicamentoso. Eu tenho, de um tempo para cá, feito ketamina para pacientes, muitas vezes com depressão leve para moderada ou moderada, mas que não respondem também à medicação. Uhum. A depressão grave, ela é muito evidente, ela é muito clara, ela se mostra de uma maneira muito florida, né, para quem vê de fora, né? Mas aquele paciente que tem uma depressão leve ou uma depressão, vamos dizer, média, esse paciente também está num alto nível de sofrimento, também não está respondendo, às vezes, à medicação. E aí a ketamina, ainda que não esteja no protocolo para esses níveis de depressão, a ketamina tem se mostrado assim, extremamente eficaz. Eu diria até que mais eficaz nesses quadros e ajudado muito no tratamento. Mas, olha, até para falar com o pessoal que não, talvez não sabe muito o que é acetamina, né? A gente que tanto que a gente anestesia para eletroconvulsoterapia, mas que também tem seus quadros aí de efeitos colaterais, né? Que às vezes impede, e às vezes a anestesia geral é um problema também, sempre você fazer anestesia para esse paciente. Nós temos aí uma revolução aí dos últimos 50 anos da psiquiatria, que a acetamina entrou, que envolve também você, como também aí em Niterói, doutor Taylor, tem as suas infusões são todas aí com anestesistas, né? Sim. Que realiza a infusão, que é o protocolo mais correto que existe, porque a acetamina é um anestésico, né? E é um anestésico que foi feito para anestesia, também entrou para tratamento de dor crônica e vem aí para o tratamento já totalmente de evidência para depressão e também para o tratamento, já vem vários estudos já mostrando aí o tratamento para ansiedade, né? E outros transtornos de humor. A gente vem percebendo também que alguns psiquiatras, quando chega com um paciente com um quadro de ansiedade muito grave também, ele vai iniciar um tratamento, ele pede às vezes para fazer uma infusão de cetamina, até para o paciente sair daquele quadro e para que os remédios da ansiedade possam começar a fazer os efeitos, porque às vezes demora. Então a cetamina tem um efeito muito rápido, enquanto o tratamento da psiquiatria tradicional,
os medicamentos também demoram para fazer efeito, né? Então, nós aqui, como anestesiologista, a gente vem percebendo essa mudança também dentro do departamento de psiquiatria na indicação de não seguindo esse protocolo tão rigoroso, como você falou, sobre esse tratamento aí bem bem taxado no protocolo internacional, que é só para o paciente com depressão refratária grave. Porque quando nós temos um paciente com depressão refratária grave, nós temos aí a perda de neurônios, nós temos aí perda da conectividade, né? Alteração de células gliais, pessoas com memória sendo afetadas, a parte cognitiva sendo afetada. Então, imagine a gente com um empresário que está lidando com pessoas, precisa CEOs e várias pessoas da área da inteligência, perder todo o seu processo, ter que ser afastado do seu trabalho para iniciar um tratamento com cetamina, por exemplo, né? Então, hoje, o que a gente tem percebido? Os próprios psiquiatras, eles seguindo linhas mais tradicionais associada com essa linha não tão tradicional dentro da psiquiatria hoje. Então, a psiquiatria moderna, como você falou, nós temos como fazer estudos farmacogenéticos de medicamentos da psiquiatria, né? Temos como fazer estudos de perfusão, cerebral, na área tanto com a tomografia por emissão de pósitron, perfusão, ou a cintilografia por perfusão, né? A gente detectar realmente as áreas que estão sendo afetadas, a criação de escalas também, que a gente avalia, escalas de ansiedade, escalas de depressão, tudo isso associado. Então, nós temos aí hoje uma mudança também que a gente percebe que alguns psiquiatras, eles não estão sendo tão radicais no protocolo. Por quê? Porque eles estão vendo que a cetamina ela tem um efeito muito rápido. E por que eu vou fazer o paciente ficar sofrendo tanto tempo para iniciar um tratamento sabendo que não responde, né? Então, a cetamina ela veio para ajudar nisso aí. E como é que você indica, vamos dizer assim, como é que seria a sua indicação para um paciente? Como é que é a sua rotina? Quantas infusões você tem que fazer? Manutenções. Muitas pessoas sempre têm essa pergunta, né? Como é esse tratamento com cetamina? Porque a gente, com médicos anestesistas, fazem cetamina numa anestesia só, né? Para tratamento de dor, é um tipo de tratamento com acetamina. Mas na depressão, é um outro tipo de tratamento. Na ansiedade também, a gente segue uma linha diferente da depressão refratária grave. Como que é a tua conduta com a cetamina aí? Antes de você responder, aproveitar o pessoal aqui para curtir aí, seguir a WMC Anestesia. Nós temos um canal do YouTube também, que é Clínica WMC Curitiba. Nós somos daqui de Curitiba e temos também, por causa do atendimento online, e os psiquiatras atendem vários pacientes pelo Brasil inteiro, a nossa WMC mais aqui, nós temos locais de atendimento de infusão de cetamina em Belo Horizonte, nós temos aqui em Curitiba, no Paraná, tem o Dr. Taylor, né, que faz aí em Niterói, tem a nossa conhecida também, nossa parceira nossa também, que é a VTM Neurodiagnóstico, que tem infusão de cetamina também na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Então, existem locais hoje que os próprios psiquiatras que atendem pacientes em lugares diferentes, eles podem encaminhar o local de infusão de cetamina. Dr. Taylor, se atender, por exemplo, um paciente de Minas Gerais, então Belo Horizonte tem uma linha assim, linhas de infusão de cetamina bem assim, dentro dos padrões que o Dr. Taylor segue em Niterói, com a clínica dele, que é
seguido infusão endovenosa, seguido por médico anestesista, que é onde o psiquiatra pode acompanhar também, junto com o médico anestesista, para que o paciente também possa receber, em casos mais graves e que precisa aumentar a dose da infusão, possa receber, às vezes, um propofol associado junto para ter uma experiência melhor na infusão, né? Mas, doutor Pedro, já dei uma informação daqui relacionado ao nosso trabalho também. Gostaria de saber como é que é a tua conduta aí, como que você encaminha, como que você faz as infusões aí em Niterói. Passa um pouquinho para a gente e para quem está assistindo aqui, a gente aqui no... Então, Wanderson, eu de fato não sei, não saberia te dizer, não teria problema nenhum em citar aqui se existe outro profissional em Niterói que faz. Eu não conheço, até onde eu sei, só eu que tenho feito a ketamina venosa. Eu sei de profissionais que fazem, né, por via nasal, que eu acho que, para mim, eu não consigo enxergar uma vantagem nesse procedimento. Ele é mais caro, ele precisa de todo esse aparato, porque eu acho, e é importante falar isso aqui para o público de um modo geral, não se submetam a um processo desse sem a presença de um anestesiologista. Não façam isso em regime muito ambulatorial, em que não tenha-se recursos outros, né, para você poder ajudar o paciente diante de algum problema que ocorra. Ainda que seja extremamente seguro, a presença do anestesiologista é absolutamente fundamental. Eu, por um acaso, dei muita sorte, porque eu morei numa república na faculdade, que éramos em 6, 5 viraram anestesiologistas e eu virei psiquiatra, né? E um desses, inclusive, é meu irmão, que é anestesiologista. A primeira infusão, inclusive, que eu fiz foi com ele me auxiliando. E hoje, quem já me auxilia há muito tempo é a esposa dele, minha cunhada, minha parceira de ketamina. Eu faço questão, Wanderson, Taylor, né? Isso é uma coisa que eu faço questão, de eu estar em todas as infusões dos meus pacientes. Eu gosto de estar lá, né? Eu já tenho feito algumas infusões, vamos dizer assim, terceirizadas, em que colegas me solicitam para fazer. E mesmo nessas infusões eu vou junto, eu gosto de estar lá, eu gosto de estar do lado do paciente, eu gosto de estar lá conversando, orientando, presente, mas 100% das vezes com a presença do colega anestesiologista, que, além de tudo, traz segurança para mim. Eu falo para os pacientes que é uma grande segurança para eles e uma grande segurança para mim, que fico lá apenas assistindo e dando o suporte ali emocional e outra coisa que precisar no momento. Eu aqui tenho feito, o que me levou a iniciar a cetamina foi há muitos anos atrás. Eu estava com um paciente que é um paciente que, inclusive, virou um grande amigo, e ele estava passando por um momento extremamente difícil. Eu estava percebendo que eu estava na iminência de perder aquele paciente. Eu propus que fizéssemos a eletroconvulsoterapia, ele não topou e disse que não faria, que isso ele não iria fazer e tal. E aí eu falei, então vamos tentar a ketamina. Eu nunca tinha feito uma ketamina, não sabia nem o protocolo. Propus a ketamina e fui estudar o protocolo de como se faz, quanto que é por peso, por quilo, enfim. E nós fizemos e tivemos um resultado maravilhoso. Esse paciente já está de alta há muito tempo. É interessante que, durante a pandemia,
numa das aulas para os alunos da pós-graduação de psiquiatria, como as aulas eram pelo Zoom, né? Você tinha a oportunidade de adicionar algumas pessoas e sem a imagem delas. E eu levei 2 pacientes. Convidei eles, né? Falei que não ia dizer o nome deles, para eles entrarem ao vivo durante a aula para darem um relato deles sobre o procedimento, né? Eram 2 pacientes extremamente graves e que melhoraram muito, né? Em relação a protocolos, por exemplo, há algum tempo atrás eu recebi no consultório um colega nosso, cirurgião, um caso talvez dos mais graves que eu já tenha visto de ansiedade, nesses 25 anos de psiquiatria. O caso já começou diferente. Quando um psiquiatra te manda um paciente, meu amigo, você faz o sinal da cruz, assim, porque você sabe que o cara já tentou tudo e ele está meio que... Taylor, segura aí essa bola. E esse colega cirurgião, o filho dele também médico, e eu conversei com eles e realmente, assim, todos os protocolos tinham sido esgotados. A gente ainda tentei com ele uma manobra medicamentosa, que aí ele fez aquilo que a gente chama de um voo de galinha, né? Deu aquela melhorada, mas logo depois caiu, não se sustentou. E esse paciente, cara, eu me culpo por não guardar até hoje, no meu celular, a mensagem que a filha dele me mandou. Não foi um dia, 2 dias, 3 dias depois da infusão, não. Foi no mesmo dia, à tarde. Nós fizemos a infusão de manhã. Então, era um caso de ansiedade. Eu falei para a família que não havia uma indicação formal até aquele momento, que a gente estaria fazendo alguma coisa fora do padrão. Houve uma concordância em relação a isso de todos, dos familiares, da esposa, dos filhos. Bem, nós fizemos o procedimento e de tarde a filha dele me mandou um áudio falando: Dr. Taylor, eu não sei o que aconteceu dentro daquela sala, mas eu estou aqui na cozinha da minha casa, olhando pela janela e vendo meu pai brincando com meus filhos. Ele não fazia isso há anos, né? Assim, era um paciente extremamente grave. É um paciente que também hoje permanece em tratamento, mas em remissão, ótimo. A gente vai só fazendo pequenos ajustes e evoluindo muito bem. E como ele, vários outros, né? Uma das coisas que eu acho que eu não comentei com você, uma história que eu acho muito interessante, foi um dia que eu cheguei no hospital e o maqueiro veio falar comigo, né? Aquele cara humilde, aquele cara mais simples ali do hospital. O maqueiro veio me perguntar o que eu estava fazendo com aquelas pessoas, que elas chegavam uma semana de um jeito e na outra semana estavam de outro jeito, né? Estavam tão melhores, né? É muito gratificante isso. Mas a minha escolha hoje, Wanderson, assim, finalmente respondendo, depois de devagar demais, respondendo a sua pergunta, meu amigo, basicamente, assim, é lógico, a gente procura seguir um certo protocolo, mas a minha maior preocupação é em relação ao estado em que aquele paciente se encontra, né? A refratariedade dele a outros medicamentos. Então, quando a gente já tentou outros medicamentos, psicoterapia, outros tipos de alternativa, atividade física, a gente juntou isso tudo e o paciente não melhora, não melhora. Num determinado momento, eu ofereço a ele a possibilidade de fazer a ketamina. É importante para as pessoas que estão ouvindo aqui, eu acho sempre legal, Anderson, esse trabalho da gente esclarecer, né, a população de um modo geral. A gente nunca deve ficar satisfeito com uma meia melhora, né? Eu não fico satisfeito com uma meia melhora para mim, eu não fico satisfeito
com uma meia melhora para os meus filhos, eu não fico satisfeito com meias melhoras para os meus pacientes. A gente sempre tem que buscar a remissão. Eu digo para os pacientes que normalmente a melhor coisa que eu posso oferecer para eles é a minha inquietação diante da falta de remissão. Né? E a gente vai nisso como uma busca, como um objetivo. O protocolo inicial era de que fosse feito, né? Os primeiros estudos indicavam que a gente fizesse uma sessão por semana, né? E depois, nos próximos meses, a gente fizesse uma manutenção com uma por mês, por mais 4 meses, né? Esse talvez tenha sido o primeiro protocolo realmente da ketamina. Hoje a gente já tem protocolos que indicam, em casos de depressão muito forte, que você faça 2 sessões por semana. Já vi alguns colegas fazendo 3 sessões por semana. Mas o fato é que acontece uma coisa interessante, eu gostaria até de te perguntar nisso. A gente está nessa informalidade, aí eu queria saber a sua experiência. Eu tenho um N bem razoável de ketamina, mas eu tenho pouquíssimos pacientes que eu consegui fazer todo o protocolo. A grande maioria dos pacientes, assim, obtém uma melhora muito grande e obtendo essa melhora muito grande, mesmo a gente conversando, eles falam, doutor, para mim tá bom, já tô ótimo, os medicamentos vão segurar, se precisar eu faço e tal. Eu acho isso muito interessante, como eu acho que tem a ver com o custo também do procedimento, né? Continua sendo um custo bem elevado aqui. Em Niterói é bem mais elevado do que aí em São Paulo, porque o aluguel do centro cirúrgico talvez seja o que torne ela mais cara. Uma vez eu te perguntei e eu vi que era, basicamente, eu pago acho que 3 vezes aqui o que você pagava em algum dos lugares aí, não me lembro que você trabalhava. Mas o fato é que poucos pacientes eu tive a oportunidade de fazer o protocolo completo. A maioria deles, como ficam muito bem, como todos os seres humanos, né? Estou muito bem, estou ótimo, para mim está legal, já deu, tá bom, vou economizar essa grana, vou gastar isso com outras coisas e tal. E aí o surpreendente que eu tenho para dizer também é que a grande maioria deles seguiu muito bem e realmente a gente não precisou voltar a fazer assim. Eu tenho alguns casos que eu voltei a repetir alguns anos depois. O paciente deu uma caída, voltou a agudizar um pouco o quadro alguns anos depois. Mas mesmo esses pacientes que fizeram 2, 3 infusões, teve paciente que fez uma e depois não quis fazer, e que continuaram muito bem, obrigado, e seguiram a vida adiante. Eu acho que, como a gente está falando, né, os protocolos estão aí, não é à toa. A chance de você alcançar um benefício maior e mais duradouro é sempre seguindo esses protocolos, né? Mas a gente vive no mundo real, né? A gente não vive na academia, né? Isso é uma coisa também na qual eu tenho pensado muito, né? De como a diferença daquilo que a gente vê na academia e do que a gente vê no mundo real, né? A diferença do que a gente lê naqueles estudos, que são pacientes quase assépticos, né? O paciente, para entrar na maioria dos estudos, não pode fumar, não pode beber, não pode não sei o quê, não pode não sei o quê, não pode não sei o que lá. E no consultório você vai trocar pneu com o carro andando, né? Você vai atender um paciente que às vezes está no meio de uma separação, está com risco de perder o emprego e perdeu mais determinada situação, ou vive num ambiente absolutamente hostil para ele. E a gente tem que dar conta disso. É por isso que eu volto a repetir, nem sempre os protocolos são... A gente não tem que
levar a ferro e fogo, porque na vida real, muitas vezes, o paciente escapa aquilo que está na literatura, Não, né? perfeito. Doutor Taylor, pelo jeito nós vamos ter que fazer uma outra live. Nós estamos com Sim, milhares de perguntas aqui para responder e a gente, uma hora só de live, algumas não, perguntas, pessoal, algumas você, perguntas. e você ainda tinha proposto 7 temas, né? A gente ainda. Quando você propôs aqueles 7 temas, eu falei, Senhor do céu, a gente ainda ia falar sobre relacionamento, sobre atividade física, sobre um monte de coisa, mas a ketamina é apaixonante, É, né, Wanderson? mas A gente realmente fica muito empolgado, né? deixa eu passar um pouquinho aqui. Primeiro, assim, eu vou falar para o pessoal. Pessoal, com certeza nós não vamos responder todas as perguntas, mas nós já vamos avisando aqui. Vocês, para poder entrar em contato comigo ou com o doutor Taylor, é só entrar em contato aí com e-mails que nós colocamos aí nos comentários, tá, da live. Nós vamos responder todos para vocês. A doutora Cláudia já está fazendo respondendo algumas perguntas aí. Doutora Cláudia, ela acompanha, é uma das coordenadoras aqui da WMC+, que entende tudo sobre a área de cetamina, que conversa com os psicólogos, conversa com os psiquiatras. Então, ela já está fazendo algumas respostas aí. Mas vamos continuar com a conversa aqui, Taylor, que é muito gratificante para as pessoas até entenderem um pouco da ação da cetamina, que é um anestésico. Já estão perguntando o que é uma cetamina, né? Ela é um anestésico, que já foi falado já no início, né? Que era para fazer anestesia em pacientes, depois passou para tratamento de dor crônica e hoje para tratamento de depressão, ansiedade e alguns outros transtornos do humor. Mas o que a gente observa aqui, doutor Taylor, relacionado o paciente não completa o tratamento rigoroso, é que quando a gente pega o paciente, mesmo ele com tratamento tradicional, com os medicamentos que usam mais para neurotransmissores, agem a nível de neurotransmissores, né? Monoaminas, né? Noradrenalina, serotonina, e a cetamina, ela age nos receptores glutamatérgico, que é uma grande área de receptores, não só no cérebro, a cetamina age no corpo inteiro. O que a gente presencia com o paciente que chega até nós? Eles estão no fundo do poço, atolado na lama, no fundo do poço. E os medicamentos, eles funcionam como se a gente estivesse levando oxigênio para eles ficarem vivos ainda, atolados naquela lama no fundo do poço. A cetamina é como se fosse um resgate. Ela vai, como ela faz neurogênese, aumenta a produção de neurônios, sinaptogênese, gliogênese, né? Os sistemas gliais, são células que nutrem o cérebro, né? Nutrem os neurônios, protegem os neurônios. Essa reconectividade do cérebro é como se a gente tirasse o paciente lá do fundo do poço, trouxesse ele para a superfície. Ali a gente desse um banho, aquecesse o paciente, desse um alimento para ele e ele começa a se nutrir novamente, nutrir as suas esperanças espirituais, esperanças mentais, esperanças físicas, né? Porque a pessoa deixa de tomar banho, deixa de ter relacionamento entre outras pessoas. A cetamina tem essa capacidade de levar a pessoa até a superfície, a gente resgatar essa pessoa e, às vezes, a partir dali, com o psicólogo dela ou o próprio psiquiatra, ela se restabelece. E por isso que, às vezes, ela não volta para continuar a infusão. Por quê? A cetamina não é para tratamento contínuo como os outros medicamentos são. A cetamina é um resgate, como se fosse um adubo para nutrir a esperança da pessoa, a força da pessoa sair daquele quadro que ela entrou, que a ansiedade trouxe, a depressão trouxe, a frustração, o medo, a insegurança, né? A própria má alimentação, os agrotóxicos do dia a dia, que afeta a flora intestinal,
a má nutrição, né, que ela vem. Então, hoje a cetamina, além de agir nesse processo de ansiedade, depressão, ela também ajuda também, até pacientes que têm vícios, né? Vícios químicos, não químicos, ajuda a aumentar esse tempo de abstinência aí da droga. Então, a cetamina, ela realmente acontece isso com os pacientes, né? Tem o custo, tá? Mas também hoje você tem como judicializar, por exemplo, um tratamento de cetamina com alguns advogados que são especializados nisso, onde as pessoas que não têm condição financeira para pagar, mas tem uma operadora de saúde, hoje, se dentro da operadora de saúde não tiver um tratamento igual à cetamina, ou parecido com a cetamina, a operadora de saúde é meio que obrigada a pagar esse tratamento, porque não tem um tratamento que ela ofereça parecido. Então, como é uma questão de vida ou de morte, muitas pessoas acabam causando autoagressão, né? Afastamento de trabalho. Então, é melhor para a operadora pagar um tratamento de curto prazo e rápido do que, às vezes, a própria pessoa ficar internada em um hospital psiquiátrico por meses, né, para tentar fazer uma recuperação e não ter assim a solução, né? Então, hoje, muitos planos de saúde acabam liberando, mesmo não sendo judicializado, né? E tem alguns que não pagam tratamento, até porque se todos os planos de saúde pagassem os tratamentos para todas as pessoas que precisam, a operadora quebraria financeiramente, porque um número de pessoas com ansiedade e depressão é muito grande. E muitas pessoas precisam de tratamentos super adequados, né? Então, assim, respondendo o seu questionamento aí, por que as pessoas não voltam quando inicia o tratamento, não termina, não faz, às vezes, as 6, 8 infusões e depois aquelas doses de manutenção, né? Uma vez por semana, depois uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, né? Avaliando as escalas, até porque elas melhoraram mesmo. E elas sentem em condição de andar sozinha. Imagine uma pessoa que estava atolada na lama, no fundo do poço, quase não respirando, né? Suja, sem ter relacionamento com seu marido, com teu esposo, com os teus filhos. É o caso que você contou da paciente que faz... O que você fez com meu pai, que faz tempo que ele não brincava com os netos, né? E é isso que a gente vê o tempo inteiro com o tratamento com a cetamina, né? A gente não vai poder falar os outros segredos na área da terapia, porque realmente o tempo fica muito curto, né? Então a gente já bateu aí 1 hora. Eu também estou aqui no Paraná, vou ter que viajar para São Paulo agora, porque eu também trabalho em São Paulo, né? Então, a gente não vai poder prolongar muito essa live, tá? Mas, assim, todos vão poder fazer as perguntas, vamos responder as perguntas de todos, tá? Que estão ali, fizeram várias perguntas aí. Doutor Taylor, a gente pode mandar as perguntas para o doutor Taylor, a gente pode responder, e algumas aí a doutora Cláudia já está respondendo aí algumas perguntas aí que vocês estão fazendo, tá? Mas, doutor Taylor, dentro desse olhar da cetamina, né? A gente sabe que é revolucionário na psiquiatria. Eu quero primeiramente parabenizar por você seguir o protocolo brasileiro, e o que o CRM segue. A cetamina é um anestésico, a sedação da cetamina, o tratamento com a cetamina, mesmo sendo em baixas doses, sedação é uma linha tênue, né? Você pode iniciar com uma sedação leve e, de repente, esse paciente pode se tornar uma sedação grave ou uma agitação, e que você precisa ali, naquele momento, com a infusão endovenosa, tendo um anestesista do lado, você pode controlar o aumento da pressão arterial desse paciente, ou se o paciente até surgiu uma arritmia, alguma coisa nesse sentido, se o paciente é grave, um paciente asa 3, né, um cardiopata, que
precisa de um tratamento, tá com uma depressão grave, precisa de um tratamento com cetamina, porém, ele não pode subir muito a pressão, não pode permitir que ele tenha arritmia, nada disso. Então, nada melhor do que aquelas pessoas que têm habilidade para lidar com esses pacientes graves. E você, eu dou meus parabéns por ser um psiquiatra que, além de utilizar aí a cetamina, um anestesista, né? Você acompanha esses pacientes, você pratica em todos os pacientes. Isso é raro. Não, os psiquiatras não acompanham os pacientes. A maior parte que a gente já viu, ele não acompanha os pacientes no tratamento com a cetamina, na infusão da cetamina. Você faz aquilo que a gente chama de psicoterapia assistida por cetamina. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho... primeira coisa, Vanessa, que eu acho que é uma coisa que você... Eu não preciso nem te perguntar, eu sei que você faz parte desse grupo de médicos. Eu sou o médico que eu gostaria de ir. É isso que me guia profissionalmente. Eu procuro ser o médico que eu gostaria de ir. E eu não gostaria de ir num médico que não está atualizado, eu não gostaria de ir num médico que é um charlatão, eu não gostaria de ir num médico que me olha como um cifrão e não como uma pessoa. Enfim, eu acho que isso, acima de tudo, é o que vai seguindo a gente, né? E por outro lado, assim, eu fico pensando, você falando, eu pensando assim, né? A sorte que nós dois temos, né? De como é bom a gente poder vivenciar isso no nosso dia a dia profissional, de dar às pessoas esse resgate, né? Esse resgate da vida, né? É lógico que nem tudo funciona para todo mundo, mas o índice de resposta é extremamente bom, né? Na prática. Inclusive, na minha prática, o número de resultados que eu tenho são melhores até do que eu leio nos estudos e nos trabalhos. Talvez por eles guardarem a cetamina só para pacientes extremamente graves. Mas o fato que é um prazer, né, grande para a gente, né, fazer parte esse pequeno momento de história na vida de uma pessoa em que ela faz essa mudança e, como você tão bem disse, né, é resgatada ali daquela situação que ela se encontrava, né? É fantástico a gente ver os depoimentos dos pacientes. Às vezes a gente está ali no meio do hospital trabalhando também, porque a gente é médico anestesista, fazemos também anestesia, né? O paciente ligar para você, doutor Anderson, você sabe aonde eu estou agora? Aí a gente, né? São coisas tão comuns para a gente, né? Ela fala assim: eu estou no supermercado, eu consegui sair de casa e vir no supermercado comprar algo para mim, porque antes eu só comprava pela internet, porque a pessoa não saía de casa, não tomava banho, e eu estou falando de um médico, né? Médicos te ligando e te dizendo: olha, muito obrigado, você me resgatou. Eles falam eles dizem palavras assim que me resgatou da profundeza. Eles nem falam daquele local do inferno, né? Das profundezas de aonde eu estava assim, sem o que fazer. E a pessoa assim: eu só não me matei porque eu não tenho a genética para isso. Nem tinha coragem para fazer isso, né? Mas eu pensava... Oi? Não, desculpe. E é interessante isso que você falou aí, por um acaso, esse exemplo que você deu do colega médico. Você sabe que isso também é uma outra coisa que me chamou a atenção. Proporcionalmente, se eu for pensar em termos percentuais, o número de pacientes que eu tenho que fizeram ketamina, que são médicos, é muito maior do que o número de médicos que eu tenho no consultório. Me sinto muito feliz de hoje ser uma referência para os meus colegas médicos na cidade, não só referência de encaminhamento, mas referência deles me procurarem
para pedirem ajuda. Mas é interessante que aí você vê, e pensando sobre isso, né, como às vezes o preconceito, o desconhecimento afasta tanta gente, né? Que foi a resposta que eu acho que eu consegui achar para que o meu número de médicos que tenham feito ketamina tenha sido tão desproporcionalmente maior do que aqueles que eu tenho de um modo geral no consultório. Porque já sabendo, já conhecendo, já entendendo da segurança do procedimento, eles aceitam com muito mais facilidade. Eu não sei se você passa por isso também. Mas aqui eu percebo claramente isso. A procura de médicos é muito grande, advogados também é muito grande, que são pessoas que lidam com pessoas também e são altamente exigidas, né? E às vezes acaba se cuidando mal de si mesma, né? E acaba caindo em certas situações muito graves. Eu vi uma pessoa que está acompanhando aqui, que é o Tiago, ele vem colocando, ele chamou a atenção que a gente acabou não falando aqui. A cetamina tem também uma ação anestésica. Então, ela anestesia tanto a dor física, mental e também dentro de um padrão até a dor da alma, que às vezes o paciente está, por exemplo, pessoas que passaram por traumas severos, traumas graves, né? Traumas por abandono, traumas por violência, né? Violência infantil. E a cetamina vem ajudando muito pessoas a falar desse trauma quando você faz a infusão da cetamina e inicia o tratamento da cetamina. Então, as pessoas conseguem falar sem... É como se ela tivesse a dor de falar do seu trauma. Então, é importante deixar bem claro aqui que a cetamina ela é um adubo para fazer com que você viva novamente, né? Possa crescer novamente e que a sua psicoterapia possa ter um tratamento mais eficiente com seu psicólogo ou seu psiquiatra que faz a terapia. A cetamina faz com que você melhore essa apresentação do que realmente aconteceu com você e faz você lembrar de coisas que antes você colocou lá no fundo, comprometendo automaticamente assim a sua relação com o seu psicólogo, que às vezes a psicoterapia ela não segue um padrão adequado, né? E quando você entra com cetamina, parece que a psicoterapia ela tem uma ação melhor, mais ampla. Eu acredito que o próprio Dr. Taylor, aí, com a sua experiência de psicoterapia assistida, conversando com o seu paciente no momento, ele pega exatamente o momento que o paciente está com o efeito da cetamina e está falando ali dos seus traumas de uma forma mais tranquila, né? É isso mesmo, doutor? Eu procuro, eu tenho até no meu Spotify, tem uma playlist lá chamada Cetamina, que eu levo uma caixinha de som, boto na sala, boto meia luz lá no centro cirúrgico e boto aquele sonzinho tranquilizador para tocar, né? Aquilo que a gente estava conversando sobre a humanização, né, do processo, né? E muitas vezes a gente vai conversando sobre isso. E, de fato, eu não sou psicoterapeuta, né? Sou paciente de uma ótima psicoterapeuta, mas não faço psicoterapia com os pacientes. Mas ali a gente vai trabalhando algumas questões que vão aparecendo muitas vezes. Recentemente eu passei por uma situação muito interessante de uma paciente que estava com muito medo de fazer a cetamina, muito medo. Eu acho que isso tinha muito a ver com um certo preconceito de algumas coisas, e ela, em muitos momentos antes do processo, ela falou
que o pai dela dizia para ela que se ela usasse drogas um dia, ela ia se urinar toda. Era o, sei lá, o jeito que o pai dela achou lá há muitos anos atrás de, de fazer com que ela ficasse longe, não experimentasse, né? Então Aham. ela falou que ela sempre teve medo de experimentar alguma coisa diferente porque ela tinha medo de se urinar. Olha que coisa interessante. Bom para psicoterapeuta. Nós fizemos a cetamina, veio muita coisa ali falada no momento, e uma das coisas que aconteceu foi que ela se urinou toda. Assim, eu só fiquei pensando assim, como aquilo ali, de certa forma, foi uma certa catarse, né? Para aquele momento todo. Mas a gente procura fazer isso, eu procuro estar do lado. Essa paciente, por exemplo, eu passei a gente faz uma infusão que demora 50 minutos a uma hora. Eu fiquei o tempo todo lá, de mão dada com ela, sentado na cabeceira assim, da maca, e conversando, e fomos trocando ideias, fomos falando sobre fatos da infância. Porque é importante lembrar isso, né, Wanderson? Porque quando a gente fala de anestésico, todos os pacientes acham que vão ficar super sedados e que vão alguns pacientes participam integralmente, outros ficam mais quietos, dormem, tem alguns que ficam, vamos dizer assim, um pouquinho desorientados e tal, e a gente às vezes faz um calmantezinho para a coisa se tranquilizar, mas normalmente é um processo muito tranquilo. Eu não sei, essa história é interessante, porque psiquiatra e centro cirúrgico não são coisas exatamente muito comuns, né? Mas nem E anestesia, nem anestesista entrando no mundo da psiquiatria. no mundo da psiquiatria, então, isso é tudo muito interessante. Então, a primeira vez que eu fui fazer cetamina, né, tem um vestiário lá para entrar no centro cirúrgico. Aí, na hora de contar uma derrota que eu vi, na hora que eu entrei no centro cirúrgico, meu irmão, que é anestesista, né, olhou para mim e falou assim: cara, só podia ser psiquiatra mesmo, né? Eu botei o protetor de pé, eu botei na cabeça. Tinha aquele protetor ali, eu achei que fosse a touca, botei na cabeça e fui, né? E estava com o protetor do pé. Agora eu já estou super familiarizado com o ambiente, mas é interessante como os outros profissionais ainda ficam interessados, né? Porque eles veem assim, onde eu faço, por exemplo, normalmente são 3 ou 4 centros cirúrgicos, e de repente tem um centro cirúrgico que está meia luz, uma musicazinha de fundo tocando, e tem um psiquiatra lá dentro, né? Isso causa muito interesse nos colegas. É muito poucas vezes eu consegui sair de um procedimento e ir embora direto. Normalmente os colegas cirurgiões ficam me abordando e perguntando a enfermagem e tal. Mas o processo, eu queria falar isso, é tão tranquilo e seguro, e às vezes tão rápido, não sei como é que é aí com você, mas já teve vez, por exemplo, de eu terminar, a enfermagem levar o paciente, eu finalizar ali a parte burocrática com o anestesista, eu fui para o vestiário, troquei a roupa, fui passar no quarto do paciente, que é outra coisa que eu sempre faço. Eu faço uma visita antes do procedimento, participo do procedimento, quando termina, eu volto no quarto do paciente. Eu cheguei lá, o paciente estava pronto, em pé, Vai embora. chamando o Uber, chamando o Uber. É sempre Eu assim, falei, a grande parte é calma assim. aí, cara. Você tem direito a um almoço aí? Não, vou comer aqui não, vou comer em casa e tal. Ah, E, enfim, muito bom, né? meus queridos, olha, primeiramente eu quero agradecer imensamente vocês, mas acho que o nosso tempo passou. A doutora Cláudia fez algumas respostas aí. Eu peço perdão para não responder todos vocês. Foram bastante perguntas aqui, perguntas importantes, mas nós vamos responder todas vocês aí, tá bom? Então, primeiramente, doutor Teiro, muito obrigado. Já fica um convite aqui para o próximo, porque tem muita conversa para a gente bater aqui, fazer um bate-papo aqui da infusão de cetamina e dos
como eu tinha falado, eram 7 tópicos que nós iríamos falar, acabamos ficando em um só. E olha que eu estou tendo que interromper, a conversa está ótima, está maravilhosa, e nós vamos ter que interromper aqui, tá bom? Então, agradeço a todos vocês por estar conosco aqui, agradeço o Dr. Taylor, você teve excelentes, grandes elogios, vários elogios pelo excelente psiquiatra, estiveram presentes aqui vários pacientes seus, Dr. Taylor, acompanhando. Agradeço muito, que eu não consigo acompanhar, eu te falei, né? Eu não consigo acompanhar aqui, eu só vejo coraçãozinho subindo. Mas agradeço muito. São os pacientes que te amam, né? E confiam em você e te acompanham. O amor é recíproco, o amor é recíproco. Eu digo que o meu consultório é onde eu me renovo. O consultório é onde eu renovo a energia. Engraçado, né? Às vezes as pessoas falam, você é psiquiatra, deve ser difícil lidar com aquele ambiente. Eu falo, cara, o consultório é o que me renova, é o que me dá força, é o que me faz seguir, porque as pessoas são muito interessantes, eu gosto muito de conversar, né? O psiquiatra, ele é um conversador, eu brinco, é um fofoqueiro por natureza, não no sentido de levar fofoca, mas de gostar de história, de querer saber, e é um prazer, e eu acho que eles sabem o quanto eu gosto deles também. Então, Dr. Taylor, vamos deixar para mais para frente, vamos fazer uma outra. Tá bom? Primeiramente, eu quero te agradecer por ter bom te ver, meu amigo. Muito por bom estar aqui conosco. Foi um bate-papo excelente. Eu acho que muitos pacientes que estiveram aqui entenderam mais ou menos o que é mais ou menos como a cetamina funciona. Qualquer dúvida, pode entrar conosco. A doutora Cláudia aqui nos comentários deixou contato. Lá no canal do YouTube ficam gravações também lá. Só para vocês saberem, nosso canal do YouTube foi derrubado pelo YouTube, o canal que nós tínhamos. Então, precisamos até entrar lá, curtir mais, porque o YouTube derrubou porque nós falamos palavras proibidas aqui, né? Como a gente acabou falando aqui, só que aqui no Instagram eles não derrubam a gente por falar certos tipos de palavras aqui, que acaba proibido na rede social. Mas aqui o que está acontecendo todos os dias com as pessoas, a gente presenciando aí na televisão, né? E nas redes sociais. Mas, muito obrigado. Vou deixar aí você falar por último aí, Dr. Taylor, e muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de curtir a gente ali, acompanhar a gente, a WMC Anestesia Oficial, que nós vamos estar sempre falando sobre esses assuntos, sobre transtorno de humor, transtorno de dor e alguns vícios aí, e como a gente pode fazer tratamentos revolucionários relacionados a essa linha, tá bom? Então, curte a gente lá e também no canal do YouTube, Clínica WMC Curitiba. Pode curtir a gente lá também, tá bom? E, Dr. Taylor, deixo aí você finalizar aí as últimas palavras aí. Então, eu queria terminar falando uma coisa que você falou que tem alguns pacientes meus aí, certamente muitos deles já ouviram de mim isso. Eu queria dizer para as pessoas que, de fato, a vida ela é trágica, né? Ela tem uma coisa de trágica nela, né? Se a gente pensar no conceito de tragédia, no que é a tragédia, né? A tragédia, o personagem principal no fim morre, né? A vida, ela vai muito bem até que deixa de ir, né? Até que um momento a gente vai adoecer, né? E a gente vai morrer, a gente vai sair desse mundo. Então, tirando religião à parte, pensando que essa é uma oportunidade, talvez única, da gente estar aqui, provavelmente sim, não sei.
a gente tem que tornar isso de alguma maneira legal. Porque mesmo sendo legal, a gente já vai ter tanto problema na vida, já vai ter tanto abacaxi, a gente já vai ter que chorar pessoas queridas que se vão, né? Passar por momentos difíceis, momentos muito dolorosos, de adoecimento de um ente querido, mas que entre uma coisa e outra a gente possa fazer um carnaval. Isso aqui possa ser divertido, possa ser confortável. Eu adoro essa palavra, confortável. Conforto não tem a ver com luxo, conforto tem a ver com tranquilidade, com aconchego, com acolhimento, né? Então, que a gente possa, no nosso dia a dia, de alguma forma, entre um problema e outro, poder ter esse conforto emocional. Se você não tem, meu amigo, procure ajuda. Se você está procurando ajuda e não consegue essa resposta, procure um outro profissional. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Não há que se ter vaidade. Não melhorou, procura outro profissional. Não melhorou, procura outro. Pede uma outra opinião. Mas não desiste. Não desiste, porque eu tenho tantos pacientes que estiveram por isso aqui, por desistir, e que hoje levam uma vida que eu invejo. Uma vida boa, farta de muitos momentos de alegria, e que muitas vezes, por causa de um impulso ou de um momento ruim, né, podia ter se perdido. Então, assim, não percam a esperança. Eu sei que a perda da esperança é um dos principais sintomas da depressão, mas insistam. Só de raiva, melhorem, procurem, busquem, trabalhem, façam o que o seu médico pede, porque no final das contas pode ser muito legal estar aqui. Você vê que momento agradável eu, por exemplo, hoje estou tendo aqui com amigos de faculdade, mais de 25 anos depois que eu conhecia, e estou aqui vivendo um momento extremamente prazeroso na minha vida. Então, a vida tem esses momentos, tem esses pilares, e a gente tem que correr atrás e procurar ajuda profissional quando necessário. Não há vergonha nenhuma nisso. Fazer ketamina, não há vergonha nenhuma nisso. Ter depressão, ter ansiedade, não há vergonha. Isso só dá em quem é humano e quem está vivo. Em quem está vivo, né? Precisa estar vivo, precisa estar aqui nesse mundo para sentir essas coisas. É isso, meu amigo. Queria passar essa mensagem aí de um certo otimismo, né? Lógico, lembrando que a vida tem seus percalços, mas que as coisas podem ficar muito boas. Hoje a psiquiatria e, né, a anestesiologia tem recursos muito legais para tornar a sua vida melhor. Muito obrigado, doutor Teilio. Obrigado a todos que estão aqui conosco. Estão convidados para próximas lives aí, tá bom? E um abração e, infelizmente, vou ter que finalizar aí com vamos lá. Um monte de gente aqui assistindo e querendo continuar esse bate-papo aqui maravilhoso que foi aí com o meu amigo aí, doutor Teilio. Muito legal, Teilio.